Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 4. Nós hoje continuaremos a nossa série de Marcos. Nós temos estudado Marcos capítulo a capítulo e tem sido um privilégio para nós, imagino que para vocês também, poder participar desse momento de aprendizado e crescimento na palavra do Senhor. Marcos tem trabalhado no nosso coração um entendimento muito especial sobre a pessoa de Jesus. Queria recapitular aqui um pouquinho com vocês para que vocês contivessem essa expressão mesmo do Evangelho de Marcos, que é um evangelho sucinto, bem resumido, bem rápido, que acontece acelerado, e ele traz muitos detalhes importantes para a história. Como a gente já tem visto, ele foi possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito, que relata a visão, a perspectiva do apóstolo Pedro, de todos os acontecimentos que aconteceram ali na figura de Jesus e tudo o que aconteceu naquele período da história. E Marcos, ele traz detalhes, ele é detalhadamente exemplar em contar uma história. Isso é uma coisa surpreendente. Quando a gente vai vendo a história dos evangelhos, e o que mais nos chama a atenção nos evangelhos é justamente o fato de que eles contêm muitos detalhes. O detalhe na história, ele faz toda a diferença para nós. Hoje talvez seja mais difícil da gente compreender isso, porque muitas pessoas podem até dizer assim: poxa, mas os evangelhos, eles não concordam entre si, talvez eles não são de fato os relatos daquilo que aconteceu ali na figura de Jesus. Talvez você tenha esse questionamento, mas eu queria te dizer que os detalhes compostos que se apresentam no evangelho, por exemplo, de Marcos, é que dão a veracidade para o evangelho. Sabe, detalhes como, por exemplo, os que a gente vai ver na história a seguir, que a gente vai ler em Marcos capítulo 4, mas vários detalhes, como, por exemplo, Jesus deitado na proa do barco sobre um travesseiro, um detalhe que não acrescenta absolutamente nada para o personagem, para a história, como a gente estaria acostumado hoje. Se fosse pegar um contexto literário, a gente acrescentaria algo na história que fosse completamente exemplar e que corroboraria para aquilo que aquele personagem estaria fazendo na história. O fato de vários barcos estarem seguindo a Jesus, seguindo para atravessar para o outro lado, mais um detalhe, que isso vem para nós como uma genuína reminiscência, ou seja, uma memória de alguém que estava ali, presenciou todos aqueles fatos e percebeu detalhes. Isso para nós é fundamental. Isso acrescenta veracidade para o Evangelho de Marcos. E aí a gente viu que desde o início do Evangelho Jesus se apresenta, Jesus foi batizado, houve muitas coisas acontecendo ali, a autoridade de Jesus é apresentada, a autoridade de quem é o autor de várias coisas, né? Jesus começa a falar sobre a lei como não simplesmente alguém que conhece a lei, mas alguém que é autor da própria lei. Isso traz uma autoridade superior ao ponto que as pessoas dizem: esse homem fala com uma autoridade superior ou diferente da dos fariseus e dos mestres da lei. Algo que é genuíno para Jesus. Acontece também que nós vemos ao longo do Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, nós temos estudado e visto várias curas e milagres que Jesus fez, sinais que representam a glória messiânica de Jesus ali naquele momento. Além disso, a expulsão de vários demônios, tantos sinais que acompanham a vida de Jesus durante todo o Evangelho, milagres messiânicos, atestando de fato que Jesus Cristo é o Cristo. Ele é, de fato, o Messias enviado de Deus para a humanidade. E além disso, Jesus faz algo surpreendente que também nós vimos, onde ele perdoa pecados. Isso traz muita confusão na cabeça dos fariseus e dos mestres da lei, porque eles questionam: quem é esse que se julga com poder, um poder divino, de perdoar pecados? Jesus faz isso. Além disso, Jesus se apresenta tocando num ponto crucial da religião judaica, que era o sábado. E Jesus se apresenta e fala: olha, vocês colocaram o sábado superior ao homem, mas eu digo a vocês, não é assim que tem que ser. Na verdade, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele é o descanso do sábado, ele é superior a tudo isso, ou seja, ele é o Senhor do sábado. Isso também choca os judeus, os mestres da lei, os fariseus, todas aquelas pessoas que estavam ali presentes. E aí Jesus chama para si essa autoridade. E ao longo de cada trecho do Evangelho, cada capítulo, cada verso, a gente vai vendo de uma forma maravilhosa e progressiva o revelar e o desenrolar da história de Jesus Cristo. Quem é Jesus?
né? Como você já ouviu a musiquinha, quem é Jesus? Eu preciso saber. Essa música, esse é o questionamento que talvez você já ouviu quando você era pequeno, mas que deve permanecer no nosso coração todos os dias. Quem é Jesus? E aí, quando a gente vai lendo os evangelhos e a gente percebe todos esses detalhes, a gente vai percebendo que Jesus Cristo se revela de forma progressiva ao longo dessa história para os judeus também, assim como Deus se revela progressivamente na história, né, para todos nós. Então vamos ler Marcos capítulo 4, que é mais um desses acontecimentos que acontece aqui. Jesus, depois de pregar um dia inteiro, vindo nos capítulos anteriores, a gente vê as parábolas que Jesus conta, ensinando a partir de um barco, à margem do mar, porque multidões o cercavam, multidões vindas de diversas cidades o cercavam. Ele ensinou durante um dia inteiro, então ele estava cansado fisicamente. Jesus chega ao final do dia cansado, e aí conta então o relato de Marcos capítulo 4, verso de número 35, que naquele dia, no final daquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Eis aqui um detalhe da história. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, ou fez-se calmaria ou bonança. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, essa é a tua palavra. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações nessa manhã, e que possamos ser lembrados de quem é este que faz com que os ventos e o mar lhe obedeçam, que é o Senhor soberano. Que isso seja uma verdade plantada em nosso coração e que sejamos abençoados por essa palavra, Pai, todos os dias, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Marcos aqui então conta mais um detalhe nessa história do Evangelho, onde Jesus então, depois de ter ensinado durante um dia inteiro, se você voltar algum capítulo aí na sua Bíblia, você vai ver que as parábolas que Jesus ensina foram parte crucial nos ensinamentos de Jesus. E ele segue depois de um dia cansativo de ensino, e ele decide passar para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, aquela região, gente, vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho de geografia, é uma região de uma depressão, uma grande depressão mesmo. Está abaixo do nível do mar, mais ou menos 230 metros abaixo do nível do mar. E aquela região é uma região cercada de cadeias montanhosas. A 48 quilômetros mais ou menos ao norte, nós temos o Monte Hermon, que faz com que o ar frio que desça de lá se encontre com o ar quente que sobe do mar, e ali acontece uma convecção e que gera grandes tempestades. Isso era comum no Mar da Galileia. A tempestade, de uma forma natural, acontecendo assim, a qualquer momento, sem qualquer explicação, era coisa tranquila. Muitas vezes a gente olha e fala assim: poxa, o que aconteceu ali? Do nada uma tempestade. Era algo comum. Mas o que nos chama a atenção nessa história, além de fato de que, entendendo a geografia do local, a gente percebe que a tempestade era comum e eles estavam atravessando do lado ocidental para o lado oriental, ou seja, eles estavam na região da Galileia, estavam atravessando para uma região que nós chamamos de Decápolis, onde tem uma cidade que era para onde Jesus estava indo. Se você ver um pouquinho o texto à frente, você vai ver que Jesus chega numa cidade chamada Gerasa, ou Gadara, né? A região dos Gadarenos ali. Era uma região popularmente conhecida como gentílica. Até mesmo a gente tem aquele evento onde tem uma criação de porcos e um demônio que pede para entrar nos porcos. Os judeus não criavam porcos. Logicamente, era uma região um pouco mais afastada ali da região de Israel como um todo. Jesus estava atravessando deste lado para o outro lado. Durante esse momento acontece essa tempestade. Mas o que chama a atenção é que os discípulos, em sua grande maioria, eram o quê? Pescadores. Pescadores experientes. Ou seja, tempestades no Mar da Galileia para pescadores experientes é algo que deva se preocupar ou se assustar muito? Talvez não. Talvez os discípulos já eram tão experientes que
porque as tempestades que aconteciam naquela região não poderiam pegá-los de surpresa. Talvez eles estivessem esperando. Mas algo nessa história nos diz que essa tempestade foi um pouco diferente das demais. A Bíblia diz que o barco dos discípulos foi arremessado, as ondas se arremessavam sobre o barco dos discípulos. Olha só, levantou-se, no verso 37, levantou-se grande temporal de vento. Então não só as ondas estavam se agitando, mas o vento também soprava muito forte. E as ondas se arremessavam contra o barco, com violência. Imagina então essa cena desse barquinho, naquele momento, no mar da Galileia, sendo surpreendido por uma grande tempestade, talvez ali sem algum precedente que eles esperassem encontrar, algo além do que eles esperavam, e eles começam a ser tomados por temor, porque as ondas se arremessavam contra o barco e o chacoalhavam violentamente. E ele estava se enchendo de água. Então, ou seja, o naufrágio era ali certo. Eles estavam desesperados, tomados por desespero. E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, né? Troca a câmera agora. Jesus, na parte de baixo do barco, dormindo. Óbvio, Jesus estava cansado. Um dia cansativo para Jesus. Imagina o tão cansativo foi que Jesus se deitou, provavelmente ficou naquela posição e dormiu. Imagina você estar cansado, chegou num dia cansativo de trabalho, você só deita, encosta, né? Na hora que você vê, você já acordou no dia seguinte, acordou horas depois, porque apagou mesmo. Jesus dormiu naquele barco. E aí acontece que os discípulos, desesperados, chegam para Jesus e acordam, né? Imagina Jesus acordando, naquela situação que estava acontecendo, e os discípulos falam: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Agora não é possível, o Senhor não se importa, está vendo o que está acontecendo? As ondas se lançam contra o barco de uma forma ameaçadora. O nosso fim é certo. Mestre, o Senhor não se importa. A Bíblia não fala o que Jesus fala, mas Jesus se levanta. Imagina Jesus subindo e sem qualquer cena, né? Jesus não, tipo assim, arregaçou as mangas lá, preparou um pensamento assim, não, vou falar tal coisa. Ele não fez uma cena, ele simplesmente sobe e diz ao mar o quê? E aos ventos o quê? Olha aí no verso de número 39. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Duas expressões que Jesus usa. E aí a Bíblia diz, olha o que diz logo no verso, nesse mesmo verso: o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Essa palavra bem calmo e tranquilidade, calmaria, né? Bonança. Eu quero lembrar vocês uma coisa. Quem aqui já esteve recentemente no mar, ou morou perto do mar, ou até mesmo em regiões onde tem uns lagos maiores assim, talvez você já deve ter percebido, e se não pôde participar disso, não morou em algum lugar assim, talvez você já foi ao mar e já viu quando o mar está revolto. O que acontece? Vamos imaginar a praia. Você chega na praia, está ventando pra caramba, a guarda costeira já avisa: não entrem no mar, não entrem nas águas do mar, é perigoso. A chance de você afogar ali é assim, quase 100%, o mar está muito forte. Você não vai conseguir, se você entrar, você vai morrer, é perigoso. Então, aquela região estava acontecendo aquilo, imagina uma tempestade muito grande, o mar revolto, de uma forma violenta. E aí a Bíblia diz que ao som da voz de Jesus e as palavras que ele disse, o mar se acalma. A gente às vezes lê como se fosse uma coisa redundante, né? O vento parou e o mar se acalmou, mas são duas coisas distintas. O vento cessou, de fato. Imagina, do nada para o vento. Já viu isso acontecendo? Está ventando para caramba, do nada, vum, parou. Imagina isso acontecendo com os discípulos. E ao mesmo tempo que isso acontece, não somente o vento para, mas o mar também se acalma. Já viu com a cachoeira, quando está caindo ali, aquela multidão de coisa acontecendo, na hora que a cachoeira está caindo, mas um pouco mais à frente a água corre com tranquilidade. Imagina isso acontecendo na frente dos discípulos. É algo surpreendente. O mar, nas culturas antigas, principalmente para o povo judeu, que não era um povo que navegava, se você sabe, a história do povo judeu, ela não é uma história marcada de grandes navegações. O judeu não saía muito das suas regiões, né? Quem fazia isso eram os fenícios, um povo mais acima ao norte, que viajavam de barco. Mas o judeu não. E não só o judeu, mas como qualquer cultura antiga, o mar, o oceano, era sinônimo
de destruição, de ira dos deuses, de qualquer tipo de força incontrolável, inexorável, que pode acabar com qualquer coisa a qualquer momento, sem qualquer aviso. O mar é incontrolável a não ser pelos deuses. O judeu sabia então que o mar era controlado somente pelo Criador. Quando Jesus acalma aquela tempestade e as águas que ainda, depois do vento cessar, você imaginaria que quando o vento cessa, as águas continuariam ainda agitadas, mas as águas se aquietam. Quando isso acontece, num estalo, ao som da voz de Jesus, nas palavras que Jesus diz, quando isso acontece, os discípulos então, a Bíblia nos diz que eles foram tomados de grande pavor ou de grande temor. Ora, a tempestade que antes trazia medo, agora já não dava medo mais, porque foi suplantado, ou perdi a palavra agora, foi substituído por um medo maior. Qual era o medo dos discípulos agora? Jesus acalmou o mar. Esse Jesus que estava ali atrás falando com várias pessoas, esse Jesus que estava comendo com a gente ali atrás, ele acalmou. Vocês viram isso? E a Bíblia diz que eles olham uns para os outros e conversam entre si dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a história que a gente vê acontecendo aqui. Jesus, quando ele simplesmente faz essas coisas, e que aos nossos olhos a gente às vezes passa pelo texto desapercebido, e a gente acha isso tão comum, a gente não tem noção do que estava acontecendo naquele momento. Imagine você numa situação como essa. É óbvio que você temeria aquela pessoa que diz palavras e simplesmente sem qualquer tipo. Jesus não falou assim, em nome de Deus, ou Jesus não falou, eu peço para que em nome de alguém. Jesus simplesmente disse: acalme-se e fique quieto. E aí o mar e o vento, como uma criança que é submissa aos seus pais, obedece. Com uma simplicidade que é algo assustador. Por isso os discípulos tinham razão para realmente se assustarem com o que estava acontecendo ali. Dentro dessa história, então, eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. 3 pontos que a gente pode aprender a respeito desse acontecimento do Evangelho de Marcos e a respeito da figura de Jesus. O primeiro deles é que Jesus Cristo fez cessar o mar, fez cessar os ventos e acalma o mar com o som de sua voz. Isso demonstra que Jesus Cristo tem autoridade, e aí o conceito de autoridade é aquele mesmo que eu falei anteriormente a respeito de autor, aquele que é autor de todas as coisas. Ele faz com que toda a criação se sujeite ao som de sua voz. Jesus Cristo então é Senhor. A palavra Senhor, Kyrios, aquele que tem domínio, aquele que tem todas as coisas e é dominador de todas as coisas, sem exceção, esse é Jesus. Jesus exerce um poder que é dado somente a Deus. Somente Deus tem o poder e o controle sobre criação. Somente Deus poderia dizer ao mar: acalme-se, e ele se acalmaria. Como nós lemos no Salmo, no início desse culto, quando começou o culto, nós lemos o Salmo 107, onde fala que uma grande quantidade de mercadores estava ao mar, e aí a tempestade sobreveio sobre eles, uma situação bem parecida com o que a gente acabou de ver, né? E aí, quando isso acontece, eles clamam ao Senhor, para que o Senhor traga tranquilidade sobre o mar, e eles cheguem até o porto de segurança. Ou seja, somente o Senhor Deus tem autoridade para acalmar o mar, ou somente o Senhor Deus tem autoridade sobre toda a criação, porque foi Ele mesmo quem a criou. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, que com o som da voz de Deus, a luz se faz, que Deus diz: haja luz, e houve luz. Ao som da palavra, ao som da voz de Deus, todas as coisas que não existiam, como nós temos visto, do nada, passam a existir. Isso é magnífico. Esse Senhor, que é criador de todas as coisas, e a gente olha para os céus e vê nos céus e em toda a criação a glória de Deus estampada. Esse Deus estava ali com aqueles pescadores naquele barco e diz ao mar, que é a criação: acalme-se.
e tudo acontece. Colossenses capítulo 1, eu queria ler com vocês. Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Olha só o que o apóstolo Paulo diz ali a respeito da figura de Jesus. Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Verso de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui a gente vê então que Jesus Cristo, ele é o criador e sustentador de todas as coisas que existem. A palavra, Jesus, o próprio Jesus, o verbo de Deus encarnado, ele é o meio pelo qual toda a criação permanece inabalável. É a forma pelo qual todas as coisas existem. Vocês conseguem imaginar isso? Tudo o que existe está atrelado ao Senhor Jesus. Ele é o responsável, criador de todas as coisas. E ele é mesmo a imagem do Deus invisível. É esse Deus, é essa pessoa que estava ali com os discípulos naquele barco, quando eles se veem então resgatados de uma terrível morte numa tempestade, ao som das palavras de Jesus. Jesus não simplesmente exerce poder, ele é o próprio poder. Jesus não roga em nome de alguém, ele simplesmente ordena como sendo o autor e criador daquela criação, do mar. Então, todas as coisas se acalmam. Jesus então é Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem essa compreensão a respeito do texto. Jesus é Senhor sobre a criação. O segundo ponto, que é interessante que acontece nesse texto, é que Jesus, ele se demonstra, de certa forma, incontrolável. É por isso que os discípulos são tomados de grande temor e de grande medo, porque olham para Jesus e falam: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estavam saindo de uma grande tempestade, a tempestade que infligia para eles medo e angústia. Eles não tinham domínio algum sobre a tempestade que estava acometendo o barco deles ali naquela travessia. Eles não tinham domínio nenhum sobre as forças da natureza que estavam acometendo aqueles discípulos naquele momento. A falta de controle de nós, seres humanos, quando a gente percebe que nós não temos controle sobre muitas coisas ao nosso redor, isso traz para nós desespero, não é verdade? Quando você percebe na sua própria vida pequenas coisas que você percebe que você não tem o controle, você se desespera, porque você tem, de alguma forma, em algum certo momento, esperanças na sua própria vida, esperanças no seu próprio poder ou próprio domínio sobre as coisas ao seu redor. A tempestade, ela veio para mostrar aos discípulos que eles não tinham domínio sobre as forças da natureza e nada do que poderia acontecer com eles. Mas essa força incontrolável é controlada pelo próprio Senhor Jesus, o que faz com que aqueles discípulos se deparem então com alguém superior a uma tempestade. Por isso, o medo pela tempestade foi substituído por um temor maior a respeito da pessoa de Jesus. Poxa, se a tempestade que nós não controlamos parou ao som da voz deste que nós conhecemos, quem é esse? Imagine o medo. A gente não tem essa noção, né? A gente às vezes lê o texto e não consegue compreender o que estava acontecendo. É como se você conhecesse alguém aqui, na igreja, e essa pessoa do nada faz algo que não é esperado, algo que é surpreendente e que te causa pavor e medo, porque essa pessoa é a pessoa que está aqui e toma café com você antes do culto começar. Essa pessoa é a pessoa que senta do seu lado todos os dias e é familiar a você. Esse era Jesus para aqueles discípulos. Jesus comia com eles. Jesus ensinava, óbvio que Jesus ensinava. Até aquele ponto, a história de Jesus sendo revelada através do Evangelho de Marcos leva os discípulos a perceberem fragmentos de quem é Jesus. Tudo o que Jesus ia fazendo, tudo o que Jesus ia dizendo a respeito do reino de Deus e a respeito de tudo aquilo que ainda viria de ser, tudo isso vai dando fragmentos aos discípulos. Mas nesse ponto, eles se deparam com uma realidade surpreendente. Esse cara não é simplesmente um cara qualquer. Ele não é
essa pessoa normal que a gente imaginaria ser. Por isso eles se assombram ao perceber que Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Por isso ele era então incontrolável na mente dos discípulos. Se nós não controlamos a tempestade, como controlaremos? E a nossa realidade humana, a gente sempre pensa em controlar, não é verdade? A gente gosta de tudo submetido ao pequeno experimento de laboratório, onde tudo é controlável, onde todas as circunstâncias e todas as situações estão estabilizadas. A gente gosta de viver nesse tipo de realidade. Quando eles se deparam então com a pessoa de Jesus, era incontrolável, eles se assombram, porque eles estavam submetidos às mãos do próprio Senhor. A diferença é que a tempestade, as forças naturais, que nós não controlamos, elas são impessoais, elas não amam. Elas não têm nada para demonstrar, a não ser o seu próprio poder e sua força natural. Mas Jesus amava os discípulos. Jesus tinha e demonstrava os atributos de Deus invisível. Jesus era bom. Jesus amava aqueles discípulos. E não só aqueles discípulos, mas demonstrava tudo isso para com todas as multidões que Jesus encontrava em qualquer circunstância. Esse então era o foco desse momento. Eles não perceberam, ao questionarem quem é esse que estava dizendo ao mar e aos ventos para que parassem e cessassem, era aquele que amava verdadeiramente a vida daqueles discípulos. Eles não se portavam, eles não perceberam que aquele ao qual eles foram questionados, né, Jesus mesmo foi questionado pelos discípulos: o Senhor não se importa que a gente morra e pereça aqui? O Senhor não se importa? Esse que foi questionado, esse é aquele que amava, aquele que realmente se importava com os discípulos, né? E isso nos leva então ao terceiro ponto, quando Jesus questiona a respeito da fé dos discípulos. Esse ponto é muito interessante, porque Jesus faz uma pergunta muito legal assim. Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Mesmo depois de tudo o que aconteceu até aqui, vocês ainda não têm fé? Jesus questiona então sobre a fé. Quando Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Jesus está dizendo o seguinte: olha, pensem não a respeito da qualidade da fé de vocês. E quando eu digo qualidade, eu vou explicar. Imagine então que você trabalha numa empresa, por exemplo, de aviões. Você fabrica aviões, participa do processo de fabricação de um avião. Nesse momento, você que trabalha ali, engenheiro, ou seja, qualquer uma das suas funções no processo de fabricação de um avião, você tem que ter fé, e muita fé, para que tudo possa ser feito de forma adequada, para que aquele avião possa sair dali e decolar, sem qualquer coisa que possa prejudicar qualquer pessoa. Não é verdade? Essa fé, ela existe ali, ela pode ser muito grande, dependendo dos padrões de qualidade da empresa, né? Você pode ter certeza, eu não tenho certeza que esse avião aqui vai decolar, ele vai funcionar perfeitamente, não vai apresentar nenhum problema nos céus, todo mundo vai voar com ele quantas vezes forem necessárias, durante todos os lugares que forem necessários, não importa. Você vai ter essa fé, e ela foi colocada ali, sem qualquer questionamento. O que Jesus diz então a respeito de qualidade é exatamente isso. Não importa isso. Poxa, a fé nos aviões faz diferença? O fato é que importa o local onde nós colocamos a nossa fé, o objeto da nossa fé. O que importa é onde os discípulos estavam depositando aquela fé. A fé que você tem nos aviões faz diferença? Ela muda alguma coisa? Muda algum fato? Que se o avião não foi fabricado corretamente, ele não vai cair? Ou ele não vai ser danificado? Isso muda a sua fé com relação ao processo de fabricação? Muda alguma coisa? Não. Não altera nada. Porque essa fé não foi colocada em um lugar que seja adequado para ela. Jesus Cristo, quando ele fala então a respeito da fé para os discípulos e pergunta: vocês ainda não têm fé? Jesus está questionando: onde vocês colocaram a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Imagine que você esteja caindo de um precipício. Tim Keller dá esse exemplo, é muito legal. E aí você para pensar assim: poxa, tem um galho que você pode se agarrar para que você seja salvo. Você vai se questionar a respeito se aquele galho ele vai sustentar o peso do seu próprio corpo? Quando você estiver caindo de um precipício, você vai pensar isso? Não. A única fé que você precisa ter ali, então, é a suficiente para que você agarre esse galho e que ele possa te salvar. Não é verdade? Quando a gente se relaciona com Jesus, então, é isso. Sabe por quê?
Porque a nossa fé, ela é dom de Deus. Fé não é algo que é gerado dentro do seu próprio coração por você. A gente geralmente se relaciona com a fé nesse sentido, né? Como se ela fosse algo gerado por mim, dentro de mim, para com alguém externo, com a figura de Deus. A fé é dom de Deus. Os discípulos, então, se perceberam numa situação um pouco complicada. Apesar de todas as coisas que viram, apesar de tudo que foram submetidos, eles ainda não conheciam de fato quem era esse que andava com eles. Eles se conhecessem Jesus e tivessem colocado a fé deles em Jesus, o simples fato de Jesus estar no barco com eles era sinal suficiente de que aquele barco não naufragaria. A fé deles, se tivesse sido colocada na figura de Jesus que estava com eles em tempo inteiro, ainda que dormindo, eles não pereceriam por medo. Eles não seriam tomados de grande temor. Eles estariam seguros, porque na presença de Deus, com a presença de Jesus, é o lugar mais seguro que nós podemos estar diante de uma tempestade. Esse é o simples fato da pergunta de Jesus. E essa pergunta leva os discípulos a perceberem, então, que a fé deles não estava colocada em Jesus Cristo ainda. E aí a gente vai lendo os evangelhos e a gente vai percebendo isso, né? Os discípulos também vão amadurecendo e conhecendo quem é Jesus, a ponto que encontram o ápice quando Jesus ressuscita. Ali então, de fato, eles são fortalecidos. E quando o Espírito vem, aí sim eles estão preparados para anunciar essa fé. Mas até aqui, eles se questionam, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Agora eu quero fazer 3 aplicações práticas para nós aqui, a respeito desses 3 pontos. O primeiro é que Jesus Cristo é Senhor sobre toda a criação e tem toda a autoridade sobre coisas visíveis e invisíveis. Isso demonstra para nós, então, que é Ele o ser soberano sobre tudo e sobre todos. Como, então, nós, meros humanos, nós que estamos aqui, diante desse Deus eterno, maravilhoso, incorruptível, esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas, como nós podemos olhar para Deus e às vezes questionar tantas coisas diante do Senhor? Como nós nos apegamos facilmente ao nosso pequeno controle da nossa própria vida, sabe? Quantas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração porque nós nos esquecemos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Uma vez que você foi salvo e Jesus se torna Senhor e Salvador da sua vida. Isso significa que Ele tem o controle sobre todas as circunstâncias. Isso significa que a nossa breve vida, ela deve ser vivida em total confiança. Confiança em quem? No Senhor Jesus. Confiança de que Ele é o provedor e sustentador de todas as coisas da nossa vida. Isso tem que se relacionar com você. Essa fé, ela tem que ser prática. De que forma nós, como seres humanos, como igreja de Jesus, podemos viver o senhorio de Cristo, tendo a ciência de que Ele cuida de todas as coisas em nossa vida. De que Ele é a segurança, porque Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas criadas. Não importa então qual a tempestade vai sobrevir sobre nós, né? Não importa onde o nosso barquinho da vida se encontra. O que importa é que Jesus Cristo permanece sendo Senhor sobre todas as circunstâncias na nossa vida. Não importa. Não importa o que você está vivendo nesse sentido. Segundo ponto, não podemos controlar o Senhor. Uma vez que nós entendemos que Jesus Cristo é Senhor e tem toda a autoridade, a gente percebe então que nós não conseguimos exercer controle sobre Deus. Entenda, você não controla Deus. Deus não serve para nós como um mordomo para fazer coisas a nossos pedidos. As nossas orações, muitas vezes elas são feitas de uma forma tão arrogante e travestidas de uma falsa santidade, onde a gente acha que nós, por sermos filhos de Deus, declarados filhos de Deus, nós temos autoridade para exigir que Deus faça coisas que nós queremos. Quem somos nós, então, para exigir de Deus isso? Entenda, uma vez que o Senhor é incontrolável, muitas vezes você vai questionar ao Senhor: o Senhor não me ama, Deus? Porque o Senhor está me conduzindo para um lugar de tempestade. Entenda, o fato de Jesus Cristo amar você não poupa você das tempestades da sua vida. E não vai mesmo. O deserto de Deus, né, e essas provações que acontecem conosco, essas provações são momentos de aprendizado.
onde Jesus Cristo nos aperfeiçoa e o nosso coração é cada vez moldado para ser mais parecido com o coração de Jesus. Então não questione a Deus simplesmente pelo fato de que, poxa Deus, o Senhor não me ama, o Senhor está me conduzindo por um lugar que eu não queria ir. A nossa vida implica isso. O nosso viver diante do Senhor, entendendo que Ele é Senhor sobre a nossa própria vida, implica em sermos conduzidos a lugares que nós muitas vezes não queremos estar. Entenda isso na sua vida. Entenda de que o Senhor não deixou de te amar, ainda que Ele esteja te conduzindo para o meio de uma tempestade grande e violenta. O Senhor permanece contigo em cada uma dessas circunstâncias. E terceiro, a fé é dom de Deus. Fé não é algo gerado dentro de você por você mesmo, por uma ação sua. Fé é gerado em você pela ação única e exclusiva do Senhor. Se a fé é gerada por você, essa fé não tem substância. Se a fé ela é gerada por você, ela pode ser colocada em locais errados. Porque muitas vezes nós lemos essa história e nos colocamos num ponto diferente do que deveríamos estar, né? Nós lemos o texto bíblico e encaramos assim: poxa, os discípulos vacilaram aqui, né? Olha só que incredulidade do coração deles. Olha só como que eles não perceberam, olha os milagres que passaram antes. Olha o que aconteceu, Jesus curou um paralítico, Jesus perdoou pecados. Olha o que aconteceu ali, eles não estão compreendendo. Nossa, esses discípulos, eles estão muito distantes. Talvez você se coloque nessa posição ao ler as Escrituras. Mas a verdade é que a gente não pode fazer isso, né? Imagine você numa situação semelhante aos dos discípulos. Sabe por quê? Porque fé é dom de Deus. Se Deus não gerar em nosso coração fé, é impossível para nós conhecermos a Deus. A salvação nos vem através dessa fé que o próprio Deus gera em nós. E isso é favor imerecido, isso é graça. E graça não se controla, graça não se mede, graça não se exige. Graça você vive, porque você recebeu de graça. A fé, então, gerada em nós, ela vem do próprio Senhor. Quando Jesus questiona, então, aos discípulos: poxa, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Talvez a resposta que Jesus esperava daqueles discípulos é: Senhor, de fato, nos ajude a ter fé. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me ajude a crer. A nossa oração é: Senhor, não pode ser assim: Senhor, eu tenho fé que o Senhor é isso, eu tenho fé. Senhor, me ajude a crer. Me ajude a ter fé. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes me deparo com a minha carnalidade, o meu coração corrompido, e vejo que eu por mim não consigo ter fé nas coisas que Deus faz. Ainda que eu veja tantas coisas acontecendo, ainda que aconteçam tantos milagres ao nosso redor, ainda que eu olhe para cada um de vocês aqui, porque cada um de nós aqui realmente é um testemunho, um milagre que Deus pode fazer qualquer coisa e pode salvar qualquer pessoa. Isso é maravilhoso, mas ainda assim a incredulidade toma conta do meu coração. E aí eu me pergunto: eu não tenho fé. E aí eu peço ao Senhor, e a minha posição, a posição que resta a mim e que tem que restar a nós, é: Senhor, me ajude a crer. Senhor, me ajude a ter fé. Senhor, me conduza para que eu creia, assim como as palavras e as mensagens que o Senhor nos trouxe através do Evangelho, esse Evangelho que é tão elevado, que é tão distante dessa realidade humana e corrompida do meu próprio coração, me ajude a crer. Nós temos uma falsa impressão de que se Jesus tivesse feito todos os sinais que os judeus pediam para que ele fizesse, todos teriam crido nele. Essa é a grande ilusão. Não importa, Jesus poderia ter descido da cruz, ainda assim haveria incredulidade no coração de todos nós. Ainda assim olharíamos para Jesus e perguntaríamos: quem é esse? Ainda assim o nosso coração seria conduzido por incredulidade. Mas o fato é que a nossa incredulidade não muda quem Deus é. Não muda o fato de que Deus nos amou, e quando nos amou, enfrentou a grande tempestade que todos nós deveríamos ter enfrentado. Fato é que Jesus vira e mexe, se compara com um profeta específico, Jonas. Muitas vezes os judeus chegam para Jesus e pedem a Jesus: Senhor, nos dê o sinal de Jonas. E aí Jesus fala: o único sinal que eu vou dar para vocês é esse. Olha só, assim como o profeta Jonas permaneceu 3 dias, e aí Jesus conta essa história e faz a assimilação
com o profeta Jonas, se você perceber o texto de Marcos, Marcos faz isso aqui para nós. O que aconteceu com Jonas? Vamos relembrar um pouquinho da história de Jonas aqui. Jonas era um profeta que deveria ter sido enviado, foi enviado por Deus para Nínive, para pegar arrependimento para aquela nação, aquela capital do Império Assírio. O Império Assírio que destruiu o reino do norte de Israel, né? E aí o que acontece é que Jonas se recusa. Por que Jonas se recusa a ir a Nínive? Porque ele diz assim: eu sei que o Senhor Deus é Deus misericordioso e que se eles se arrependerem, Deus os perdoará. E aí Jonas fala assim: eu não vou fugir daqui para qualquer outro lugar. Ele entra no primeiro barco que ele vê na frente e aí ele vai em direção ao mar, fugindo de Deus. E o que acontece? Uma grande tempestade sobrevém sobre o barco daquelas pessoas e aqueles mercadores começam a ficar desesperados. Só que Jonas faz uma coisa muito interessante, né? Diferente da situação dos discípulos, apesar de terem várias semelhanças do que aconteceu aqui, Jonas simplesmente diz àquele povo assim: gente, eu sei o que está acontecendo. O fato de vocês estarem passando por essa tempestade, por essa tribulação aqui nesse mar, tudo isso é por minha causa, porque eu deveria ter ido a Nínive, mas eu me coloquei aqui fugindo do Senhor, pensar em fugir do Senhor. E o que acontece é que quando Jonas fala isso, ele fala: simplesmente me lancem ao mar, que então a tempestade vai cessar. E é exatamente o que eles fazem, né? Eles simplesmente falam: esse cara aí falou a verdade, esse Deus aí está furioso, vamos jogar ele no mar. E o que acontece é exatamente isso, e a tempestade para. Trazendo um pouco um paralelo para a história de Jesus. Jesus é esse que se lança ao mar em nosso lugar. O fato de os discípulos terem perguntado: Senhor, o Senhor não se importa? Se eles soubessem o quanto ele se importa naquele momento, naquela altura do campeonato, eles perceberiam então que Jesus é aquele que enfrenta a tempestade, que é lançado no mar, que se joga no mar, para que nós não precisássemos morrer afogados. O Evangelho então é esse barco que sai dessa tempestade porque Jesus Cristo se lançou no mar, e esse mar é a cruz do Calvário. A cruz, onde Jesus suporta todos os nossos pecados e as nossas mazelas. Ali é onde Deus descarrega toda a tempestade da sua ira. E aí Jesus suporta tudo isso em um gesto de amor para conosco, de forma que nós não somos lançados ao mar e nem perecemos na tempestade, porque ao som das palavras de Jesus: está consumado, a tempestade se vai e a bonança é instaurada. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Deus para nós. É isso que nós percebemos aqui nesse Evangelho de Marcos, nesse capítulo 4. A tempestade cessou e os discípulos então puderam perceber que aquele que estava com eles era superior, era infinitamente maior, era Senhor, era aquele que amava a cada um deles muito mais e se importava de fato com eles. Era aquele que era o dono, o autor e que será o consumador da fé, não só deles, mas de cada um de nós. Nessa manhã, essa é a mensagem de Deus para nós.